Boa noite a todos. Boa noite também a quem nos acompanha ao vivo pelo Facebook. Estamos muito felizes em vê-los novamente um domingo. Quem vem pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Recebam o nosso abraço fraterno. Para dar início à nossa noite, vou chamar a Morgana para fazer a leitura preparatória. Boa noite. Paz do mundo e paz do Cristo. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual e no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Obrigada, Morgana. Chamar a tia Márcia para fazer a prece inicial. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, nos envolver nessa atmosfera tão aconchegante, pois esta casa foi devidamente preparada pelos benfeitores espirituais para nos receber essa noite. E estamos, Senhor, imensamente agradecidos pela oportunidade do reencontro. Pedimos, Senhor, que nos envolva sempre em Tua paz, em Teu amor, para que consigamos nos livrar de nossos vícios que ainda temos. Senhor Jesus, envolva nossa irmã que vai falar de um tema necessário sempre para o nosso aprimoramento. Obrigada, Senhor, permaneça conosco, agora e para todos sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós temos a presença da nossa amiga Débora, está sempre com a gente. Ela é lá da Casa Espírita Alexandre Drummond e ela veio falar para a gente sobre as causas das desigualdades sociais, lei de igualdade. Débora, passo a palavra para você, que os bons espíritos te acompanhem. Boa noite. Que Jesus possa, nesse momento, nos inspirar, nos ajudar a abrir o nosso coração para recebermos a mensagem de esclarecimento, de fortalecimento e de consolo que todos nós necessitamos. Kardec, quando se direcionou para a codificação da doutrina espírita,
ele foi orientado a escrever os livros com as reflexões, com os estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita, com a orientação dos espíritos superiores. E dentre os livros, tem o Livro dos Espíritos. O primeiro livro a ser elaborado, o Livro dos Espíritos, que vem trazendo informações que depois foram desmembradas em outros livros, os livros posteriores, os outros 4. E no Livro dos Espíritos, como traz uma abordagem de tudo que nós encontramos nos outros, dentre essas abordagens nós encontramos as leis naturais. As 10 leis naturais foram organizadas pelos Espíritos para que nós pudéssemos compreender melhor as leis divinas. E dentre elas nós temos a lei de igualdade. Faremos algumas reflexões a respeito da lei de igualdade. Igualdade natural e desigualdades de aptidões. Desigualdades sociais, desigualdades das riquezas, provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher. É muito importante fazermos a reflexão sobre a igualdade. Uma vez que esse livro já foi escrito há tanto tempo, essas leis foram elaboradas há tanto tempo, mas nós ainda estamos vivendo num mundo em que pouco se pratica dessas leis, em que pouco se conhece dessas leis. E isso tudo, todos esses ensinamentos, eles são tão vivos entre nós, são tão necessitados de reflexões. Nós precisamos muito, diariamente, refletir sobre esses ensinamentos, porque nós passamos dias muito turbulentos, nós passamos por provações muito difíceis, estamos vivendo numa situação bastante crítica, em todos os sentidos, porque nós estamos numa fase de grande turbulência no planeta Terra, uma vez que ela está no processo de transformação, que o planeta está no processo de transformação. Nós estamos numa fase de muita turbulência, porque é chegado o momento, é chegado a hora em que a Terra se transformará em um mundo de regenerações. E todos nós que ainda habitamos, precisamos tomar consciência da situação que estamos vivendo, da condição que ainda estamos, dos comportamentos que ainda temos, dos pensamentos que ainda conservamos, das concepções que defendemos, porque é necessário que nós tenhamos uma evolução contínua junto com a Terra. A Terra não vai parar a sua evolução por causa de nós. Então, nós que precisamos correr para dar conta de evoluirmos junto com ela. Por isso que o estudo se faz tão necessário entre nós. Por isso que, por mais que nós busquemos o estudo, ainda é pouco, uma vez que já temos bastante tempo perdido, uma vez que a Terra já está nesse processo acelerado de evolução. Um pouquinho a mais que nos atrasarmos, não teremos mais tempo. E aí, nós ficaremos em um mundo de expiações e de provas, que não sabemos qual, mas a Terra vai evoluir. Ela não vai esperar, não vai parar o seu progresso para nos atender. Vivemos nesse mundo convivendo, nos deparando com muitas desigualdades. Hoje, como nós temos um acesso maior às informações, como nós temos várias formas de que a informação chega até nós, parece que está tudo muito mais visível ainda. Mas por quê? Não que em épocas anteriores isso não existia. Nós tínhamos menos acesso às informações. Sempre existiu as desigualdades na Terra. Porque a Terra é um mundo de provas e expiações, a Terra ainda é uma escola, a Terra ainda é um hospital, a Terra é um local onde se encontram espíritos ainda
em diferença evolutiva um do outro. Então, as desigualdades sempre existiram. Mas hoje nós temos mais informações à nossa disposição. Por isso que nós podemos comparar mais as situações. Olhar para nós, olhar para o outro, identificar quais são as diferenças, quais são as necessidades, quais são as discrepâncias que existem. Por isso que, aparentemente, os tempos hoje são piores que tempos anteriores, que hoje existe mais do que antes existiam, mas muita coisa antes ficava encoberto, muita coisa antes ficava escondido. Muitos que têm diferenças em relação ao que se considera como padrão numa sociedade, ficava escondido dentro dos seus lares, não saíam, não iam para a sociedade, não tinham voz, não tinham vez. Hoje, as pessoas têm direito de falar, de se expressar, de se manifestar, ainda sofrendo muitas injustiças, muitas represálias, porque nós ainda, espíritos que habitamos o planeta Terra, somos espíritos ainda imperfeitos que não compreendemos a lei de amor, a lei de justiça, não compreendemos ainda como viver como irmãos. Mas, pelo menos, o direito de dizer as pessoas têm. Um pouquinho mais de liberdade. E aí, refletindo. E aí, refletindo sobre o Livro dos Espíritos, na questão 803, todos os homens são iguais perante Deus? Considerando Deus na sua grandiosidade, considerando Deus na sua imensa benevolência, nós já temos uma ideia muito direta, pelo menos uma ideia, para essa pergunta. Todos os homens são iguais perante Deus? Com certeza. E aí vem a doutrina espírita, vem os espíritos respondendo para Kardec, sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Isso sem sombra de dúvida. Porque Deus não faria leis diferentes para atender uns e não atender outros. Deus permite frequentemente que o sol brilhe para todos. E o sol brilha para todos. Ele dá o seu espetáculo todo dia, independente de quem seja a plateia. O sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Sem sombra de dúvidas, Deus, sim, considera todos iguais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis naturais. Não existe aquele que tem algum privilégio em relação ao outro. Não existem leis que atendam individualmente as pessoas. Todos nós nascemos com as mesmas fragilidades, todos nós estamos sujeitos às mesmas dores, aos mesmos riscos. Todos nós iremos fisicamente para o mesmo lugar, para o túmulo, para a terra que vai decompor o nosso corpo. Todos nós iremos para o mesmo lugar, fisicamente falando. Então não existe quem seja privilegiado. Não existe quem fuja à lei de Deus. Quem fuja a essa igualdade da lei de Deus. Todos nós somos espíritos que fomos criados da mesma forma. Fomos criados simples e ignorantes. Mas todos nós trouxemos na nossa essência as condições de evolução. Estavam inicialmente adormecidas, estavam inicialmente em estado latente.
mas com todas as possibilidades de desenvolvimento. Então, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento de nossas habilidades, de nossas aptidões, vieram conosco no momento da nossa criação, enquanto espíritos. Nenhum de nós é superior ao outro. Quando se fala de potencialidades, quando se fala de habilidades, quando se fala de características naturais, todos somos iguais diante de Deus. Então, se somos todos iguais diante de Deus, por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Por que que uns desenvolvem tanto, outros nem tanto, outros quase nada? Por que que uns seguem uns caminhos, outros caminhos, outros não seguem caminho nenhum, ficam estagnados? Por que que não temos as mesmas aptidões? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência de cada um. A diferença está na vontade de cada um. A diferença está no uso do livre-arbítrio, que cada um escolhe como usar. É daí que vem que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. É muito comum nós nos depararmos diante das crises da vida, das situações da vida, começar a questionar: mas por que eu não consigo isso? Que meu vizinho consegue, parece que para ele é tudo mais fácil. Ele tem viagem de férias, ele tem uma casa maravilhosa, ele tem o carro que quer, e eu não consigo. Trabalho, parece que nada acontece para mim. Falamos muito do ponto de vista material, né? Porque é aquilo que enche os nossos olhos. Mas será que nós também não podemos conseguir? Será que nós também não podemos, além de conseguir as coisas materiais que o outro, que aos nossos olhos o outro consegue com facilidade, será que nós também não temos condições de conseguir? Se nós usássemos bem as nossas habilidades? Se nós usássemos melhor a nossa inteligência? Buscássemos mais o estudo? Se nós buscássemos mais o trabalho, o esforço, a dedicação? De repente o outro consegue porque ele trabalha mais, porque ele estudou mais, porque ele se dedica mais, porque ele valoriza mais o que ele recebe. Muitas vezes nós não temos o que desejamos ter, mas não temos também um planejamento de vida. Não temos também um objetivo traçado, não temos metas, não fazemos economias, não dedicamos o tempo necessário para aquela conquista. Porque é permitido que nós tenhamos bens materiais. É permitido, isso não é vedado a nenhum de nós. Desde que a nossa aquisição seja honesta. Desde que a nossa aquisição não traga prejuízo a ninguém. Desde que essa aquisição não venha escravizando ninguém. Desde que ela não venha colocando ninguém abaixo dos pés. O mundo está aí. Podemos fazer uso dele para o nosso bem-estar, para a nossa evolução, em todos os sentidos, nosso desenvolvimento. Mas a forma é que faz a diferença. Como buscamos é que faz a diferença. Podemos sim ter muitas conquistas, falando materialmente, desde que as nossas conquistas não desabonem ninguém, não cause prejuízo a ninguém. Aí seria uma propriedade legítima. Nós temos todas as condições de evoluir. Deus não criou nenhum de nós sem condições de evoluir. A nossa vontade, a nossa dedicação, o nosso trabalho
interior, o trabalho que fazemos com nós mesmos, o uso do nosso livre-arbítrio de forma correta, é isso que faz a diferença. Por isso que uns evoluem mais, outros evoluem menos. Uns caminham mais rápido, outros caminham mais devagar. E isso se refere também às questões morais, às questões espirituais. Por que será que Chico Xavier foi esse homem de tanto respeito, de tanto conhecimento nesse mundo e eu não posso ser? Posso. Ele não foi privilegiado. Ele foi criado simples e ignorante como eu, como todos os outros que se destacaram e se destacam aí no mundo. Mas o que eu fiz a partir da minha criação para eu estar onde eu estou agora, uma pessoa comum na sociedade? E o que ele fez para ele ter chegado a esse estado que ele está hoje? Faleceu, mas mantém-se vivo. Com certeza ele trabalhou muito mais que eu. E também nós sabemos que não fomos criados na mesma época. Deus trabalha o tempo todo. Existem espíritos com criações mais antigas, outros mais novas, porque a criação, ela é infinita. Deus cria o tempo todo. A mistura de aptidões, ela é necessária. Até isso, Deus pensa a nosso favor. Imagine se fôssemos todos iguais. Imagine se nós não tivéssemos o cozinheiro para nos socorrer, o cantor para nos alegrar, o pintor para deixar o ambiente mais bonito, o engenheiro para resolver ali colocar as nossas moradias de pé, e assim vai. Essa mistura de aptidões, ela é muito benéfica para todos nós, porque todos nós precisamos desses serviços. Todas essas aptidões são importantes e necessárias para nós. Isso é providência divina na nossa vida. Colocar pessoas ao nosso lado que sabem fazer aquilo que nós ainda não damos conta de fazer. Porque todos nós temos as nossas habilidades, mas elas são limitadas em relação a tudo aquilo que nós precisamos ainda aprender a fazer. Hoje, a minha habilidade é com a educação. Eu estou professora, eu estou trabalhando como professora. Quando eu preciso de alguma outra coisa, eu preciso procurar uma pessoa para me ajudar, que tenha outra habilidade. Imagine se eu não tivesse a quem recorrer. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil na sociedade. E é assim que nós temos a oportunidade de sermos úteis aos outros. Porque enquanto eu estou na função de ser professora, eu estou recebendo a oportunidade de ser útil a alguém. De colaborar com a educação do outro, de colaborar com um mundo melhor no campo da educação. Enquanto que o médico, ele está na oportunidade de ser útil à sociedade, curando doenças, tratando doenças, levando alívio às dores do corpo. E o profissional da segurança pública, manter a ordem, manter a segurança. Todos nós, com as nossas habilidades, nós estamos recebendo de Deus a oportunidade de sermos úteis. Se hoje eu estou com a tarefa de ser professora, de desenvolver a habilidade de ser professora, pode ser que num futuro, numa outra encarnação, eu receba uma outra oportunidade. Eu caminhe para o desenvolvimento de uma outra habilidade. Ou tem gente que faz várias coisas ao mesmo tempo. Aí a gente até fala assim, nossa, mas essa pessoa nasceu virado para a lua. Sabe tudo. Ele é ator, ele é cantor, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz 1000 coisas. Mas será que é privilegiado mesmo? Ou ele se dedica, trabalha para isso? Busca dentro de si mesmo a se conhecer e se colocar à disposição para fazer algo na sociedade? E o que nós estamos fazendo? Essa habilidade que nós estamos fazendo hoje
ela está ficando bem feita? Eu, enquanto professora, estou dando o máximo de mim para ser boa professora? Para realmente contribuir com a educação? Para fazer a diferença na vida de alguém? Ou eu estou perdendo a oportunidade? Estou realmente sendo útil? Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Nós sabemos, e eu falei há pouco, que a Terra passa por um processo de transformação. A Terra está caminhando para um mundo de regeneração e de provas. Mundo de regeneração e de provas. Menos dores, menos sofrimento, mais compreensão, mais igualdade. Ainda não é um mundo considerado superior, feliz, onde o sofrimento estará livre 100%, não. Mas um mundo muito melhor do que a Terra, com muito menos sofrimentos, com muito mais conhecimento, com muito mais aprendizagem. E nós, aqueles que não conseguirem evoluir junto com a Terra, irão com certeza habitar um outro mundo onde ainda estará com as características de expiações e de provas. Talvez será direcionado para um mundo que precisa de evolução e que, com o nosso conhecimento de agora, possamos ajudar a impulsionar o conhecimento daquele outro mundo. E aí, passando de um mundo ao outro, como que ficam as nossas faculdades adquiridas, as habilidades desenvolvidas, os conhecimentos? Sim, já o dissemos, o espírito que progrediu não regride, nenhum conhecimento volta atrás, nenhuma aprendizagem se perde. Ele pode escolher, no estado de espírito, um envoltório mais rude, um corpo mais rude, uma situação mais precária, que é inferior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir. Então, nós podemos, sim, ocupar um corpo mais grosseiro. Jesus, quando veio à Terra, será mesmo que ele precisava ter um corpo material? Passar pelo nascimento, passar pelas dores físicas, passar pela morte física? Será que por ele realmente tinha necessidade? Não, mas ele veio para esse mundo menos evoluído para ele poder exemplificar, para ele poder mostrar para nós, para ele trazer conhecimento e ajudar esse mundo a evoluir. Pode ser que em algum momento nós também vamos assumir uma tarefa dessa. Se eu não estou em condição de evoluir com o mundo que eu habito hoje, eu posso assumir uma missão, uma tarefa de renascer em um mundo onde eu vou usar o conhecimento que eu adquiri até agora para ajudar esse mundo a evoluir. Muitos fizeram isso no planeta Terra e fazem. Quantos espíritos evoluídos aceitaram a tarefa de reencarnar na Terra para impulsionar o progresso da Terra? Quando nós buscamos lá no Egito, lá no princípio de tudo, né, que a história traz para nós, que nós ficamos assim, encantados, né, com aquelas pirâmides. Gente, como que o povo conseguiu construir pirâmides desse jeito, se não tinha recurso, se não tinha... a Terra era tão primitiva ainda, e outras coisas mais. Quantas sabedorias daquela época que era? Espíritos que vieram de outros lugares com conhecimentos e chegaram aqui com o objetivo de ajudar esses locais aqui do planeta Terra a evoluírem. Eles que se encarregaram disso. Eles estavam vindo de alguns outros lugares. O que eles tinham adquirido de conhecimento, eles trouxeram, porque nada se perde. Tudo que nós aprendemos permanece conosco. Vamos dizer assim, a única coisa que nós não perdemos é o nosso conhecimento. Pode passar tempo, pode passar de uma vida para outra, não importa. Conhecimento não se perde. É a única coisa que não tiram de nós. Pode até tirar a nossa vida, mas o conhecimento ninguém tira de nós. Temos em registros da doutrina espírita que Capela, né, uma morada, um planeta, né,
uma morada no espaço, que espíritos de Capela receberam como tarefa reencarnar em mundos mais inferiores para poderem contribuir com a evolução desse mundo, porque eles não conseguiram acompanhar a evolução do planeta deles, da moradia deles. Estrela de Capela, que era uma moradia de espíritos. Isso, Capela. E aí, eles não conseguiram evoluir, acompanhar essa evolução, e eles então foram exilados para outros locais para poder ajudar nesse progresso. E assim pode acontecer conosco. E nós podemos observar que a misericórdia divina é tão grande que até isso ele nos permite recomeçar num outro lugar. Porque nenhuma das ovelhas são perdidas. Deus não deixa ninguém parado no tempo perdido. Questão 806. A desigualdade das condições sociais é obra do homem e não de Deus. Temos aí uma afirmativa. Por que tantas coisas diferentes nesse mundo, tantas desigualdades, uns pobres, uns ricos? Poucos, na verdade, ricos, que são praticamente donos do mundo, enquanto que uma grande maioria é pobre e uma grande parte não tem nem o necessário para a sobrevivência. Isso é obra do homem. Tudo isso são as nossas escolhas. Quando eu, que estou numa condição melhor, eu escolho tirar do outro para me beneficiar. Ou quando eu escolho não fazer o uso da minha inteligência para beneficiar a sociedade. Quando eu escolho não repartir. Desigualdades sociais existem por causa das nossas atitudes, as atitudes do homem, as atitudes da sociedade. Porque uns querem muito e não importa o que fazer para conseguir aquilo que eles querem. Nem que para isso tenha que soltar uma bomba, destruir uma cidade inteira, nem que para isso tenha que sair atirando. Acerte quem tiver que acertar. Nem que para isso tira a comida da mesa e joga para o lixo, sem se importar com quem passa fome, e assim vai. As atitudes egoístas da sociedade é que produz as desigualdades de condições. Não foi Deus em nenhum momento que privilegiou um e não beneficiou o outro. São as nossas atitudes. A nossa ignorância em relação à lei de igualdade, em relação à lei de amor. Que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Nesse momento, a cabeça vai logo assim, quando fala de abusam da superioridade para oprimir o fraco. Nós pensamos logo nos políticos. A cabeça vai direto assim nos políticos. Mas será que é só o político que comete atrocidade? Será que eles cometem, sim? Temos aí infinitas provas de que cometem, sim, desigualdades, estão no poder abusando do poder, estão criando leis que não beneficiam, que só prejudicam, estão assumindo comportamentos muito contrários do que a sociedade precisa. Isso é fato, está visível. Mas e as corrupções que nós também praticamos no nosso dia a dia? Porque apontar o dedo para o outro é muito fácil. Mas apontar para nós não é. Porque se eu vou à padaria, eu recebo um troco errado e eu sou capaz de pegar aquele troco, botar no meu bolso e ir para perceber a situação, pegar aquele troco, botar no meu bolso e ir para casa fingindo que nada está acontecendo, tem diferença no erro aí? De quem rouba uma mala, quem carrega uma mala de dinheiro e um que carrega R$10, 5, 20 que não te pertence? A diferença é no valor, na quantia. Mas o ato é o mesmo, é desonestidade.
Então, as desigualdades sociais existem não é só por causa do governo, é por causa dele também. Não é só por causa do mal profissional, é por causa dele também, mas é também por causa de mim, cidadã comum, uma pessoa comum da sociedade, que não ocupa nenhuma função especial, que não ocupo nenhuma função de poder, que não estou num cargo de destaque, mas eu estou numa função na sociedade, eu sou cidadã, como qualquer outro. Tudo aquilo que eu faço, que eu penso que é pequeno, mas que traz algum prejuízo para alguém, isso é oprimir. Isso é abusar da minha condição. É me colocar numa situação de superioridade, oprimindo o outro. Aí vem a resposta para essa pergunta. Esses merecem o anátema. Infelizes que são. Serão oprimidos por sua vez, renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. E hoje questionamos por que eu sofro? Por que eu não consigo chegar onde eu gostaria? Por que eu tenho essa limitação? Por que eu não tenho aquela condição? Porque fui eu mesma que criei. Toda a vida que eu tenho hoje, toda a condição que eu vivo hoje, fui eu que criei, não foi Deus que definiu para mim, não. Deus está sempre ao meu lado para me guiar, para me orientar, para me proteger, o tempo todo aqui, para o que eu precisar. Mas Ele também me permite fazer o uso do meu livre-arbítrio. Porque eu preciso compreender por meu próprio esforço qual caminho eu preciso seguir. Se é o do bem ou se é o do mal. Tudo aquilo que eu sofro hoje é consequência das minhas escolhas. E se eu quero parar de sofrer, eu preciso escolher melhor. Simples assim. À parte, os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? Sem considerar defeitos, os vícios que todo mundo tem, que nós temos, qual é o indício mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. O interesse pessoal é a nossa perdição. Ainda carregamos o hábito de olhar para nós em primeiro lugar. Se me satisfaz, se dane o resto. Se está bom para mim, para que eu vou me preocupar com o outro? Isso, interesse pessoal, egoísmo. Se está bom para mim, para quê? Se eu tenho a comida na mesa, tenho roupa para vestir, tenho cama para dormir, para que eu vou me preocupar com quem não tem? Não está me atingindo em nada. Se mudou a lei da aposentadoria, que está dificultando aí para muita gente, que vai dificultar para muita gente, estou nem aí, já estou aposentado mesmo. Para que eu vou discutir o assunto? Para que eu vou me preocupar de assistir uma reportagem, de acompanhar, de falar, de repente, numa conversa produtiva? Não é discutir para bater boca com ninguém, mas manifestações são importantes, opiniões são importantes, reflexões são importantes, porque se calar também, nós estamos sendo negligentes. Quem conhece o assunto tem que conversar, quem não conhece precisa se informar. O interesse pessoal é o eu em primeiro lugar. As qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, a certas provas, e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir a fundo. O verdadeiro desinteresse é, de fato, tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno quando ele se apresenta. Vamos lembrar aqui de novo de Chico Xavier. O que Chico Xavier acumulou ao longo da vida?
ele tinha interesses pessoais? Ele só tinha aquilo que ele precisava para a sobrevivência. Aquela roupinha do dia a dia. Oi? Ele não precisava de uma roupa melhor do que aquela que cobria o corpo dele. Cobrir o corpo era o suficiente. Ele não precisava de uma casa melhor do que aquela que o protegia do sol e da chuva. Porque não se deixou levar pelo interesse pessoal, como tantos outros no mundo. Tem tanta gente por aí que não tem nome reconhecido na sociedade, mas também são os verdadeiros cristãos anônimos. A gente fala dessas pessoas que se destacaram porque é de conhecimento de todo mundo, mas nós sabemos que existem muita gente por aí, muitas pessoas por aí, que são os cristãos, verdadeiros cristãos anônimos. Tem muita gente que pratica o bem e nós não conhecemos. Quando nós somos guiados pelo interesse pessoal, está tudo bem, tudo maravilhoso, até que nós somos tocados. Na hora que atingiu em alguma coisa, que nós precisamos sair daquela situação, pronto, acabou. Acabou, a gente perde o equilíbrio, perde o rumo. As desigualdades das riquezas não têm sua origem nas desigualdades das faculdades que dão a uns mais meios que adquirir do que a outros? Será então que não é aí que está a origem das desigualdades das riquezas? Uns têm mais meios, outros têm menos meios, né? Menos condições? Sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Falamos aqui das oportunidades. Ah, mas conseguiu porque teve oportunidade. Eu não tenho oportunidade. Tem gente que dá um jeito. Tem gente que é astuto. Tem gente que usa meios ilícitos. Lógico que, quando nós reencarnamos, nós fazemos um planejamento. Na maioria das vezes, fazemos um planejamento. De acordo com o que nós temos do raio-x de nós mesmos, fazemos junto com os espíritos orientadores o planejamento para a nossa nova encarnação. Muitas vezes eu escolho nascer lá na África, naquela parte da miséria, da pobreza, da falta de alimento, que passa por catástrofes, que passa por problemas diversos, quando começa a erguer uma coisa, desmorona a outra. E ali vou viver uma vida inteira, porque foi um planejamento. Foi um planejamento. Mas por que isso é permitido? Porque os desafios nos ajudam a crescer. Ninguém vive uma situação de crise e sai dela da mesma forma que entrou, não. E Deus permite que as crises aconteçam. Deus permite que nós passemos uma vida sofrendo certas coisas. Porque, de repente, em algum momento, nós tivemos a oportunidade de passar com amor, sem sofrimento e nós não aproveitamos a oportunidade. Então é necessário, se hoje não somos tão privados das coisas, temos uma vida mais ou menos tranquila, refletir. O que estamos fazendo desse nosso bem-estar de agora? O que estamos fazendo dessa abundância de agora? Para que numa próxima etapa nós não fiquemos sem ela. É castigo de Deus? Não. É consequência. É consequência das nossas escolhas. Porque para quem muito tem e desperdiça, para que ter de novo? Por que existem essas pobrezas também? Para que nós que temos um pouco mais, tenhamos compaixão deles. E aprendamos a dividir o nosso com eles, a ter amor para com eles. Porque se sobra o alimento da minha mesa, eu posso doar um pouco para aquele que não tem. Se meu armário está lotado de roupa que eu não dou conta de usar, que eu faça uma doação para aquele que passa necessidade. Que eu fique com o necessário, às vezes até mais que o necessário, né? Às vezes a gente fica com a roupa lá no armário 6 meses, 1 ano e nem bota a mão nela. Para quê? Para encher guarda-roupa.
para peça de admiração. Quem de nós não tem um pouco disso, né? Então, a riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? Aqui nós estamos falando de heranças, que vai passando de pai para filho. Que sabes disso? Remonta à origem e verás se é sempre pura. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça de bens, mesmo os melhores adquiridos, e os desejos secretamente alimentados, de possuí-los o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isto é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. Então, a riqueza hereditária, muitos não conseguem manter. Muitos mantêm, outros não conseguem manter. Então, de onde vem essa riqueza? Qual foi a origem dela? Foi construído com honestidade ou foi construído de forma ilícita? Onde que está a justiça para se ter essa riqueza? Sim, pode acontecer, né? Também. Porque nada nessa vida é injusto, né? Tudo tem uma justiça. Aquele que foi prejudicado de alguma forma, né? Ele pode ser recompensado depois. É a lei da justiça, que ela, em algum momento ela se encaixa. Pode passar um tempo, mas tudo se ajusta de acordo com a lei da justiça. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Será que algum dia no planeta Terra todos vão viver igualmente, com os mesmos direitos, tudo bonitinho? Será que em algum dia já existiu isso? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Aquilo que falamos no início, temos escolhas próprias. A igualdade, ela não vai ser absoluta nesse mundo, porque nós fazemos escolhas a nosso tempo. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu modo de pensar, seu jeito de agir, as suas próprias escolhas. Então, não precisamos esperar igualdade. Mas nós precisamos nos preocupar com o nosso comportamento em relação à igualdade, porque eu preciso buscar a igualdade. Eu preciso contribuir para isso, mesmo que o mundo permaneça desigual, mas eu preciso fazer a minha parte, porque eu tenho que dar conta da minha evolução, eu tenho que dar conta do meu comportamento, eu tenho que dar conta da minha aprendizagem. Esquecer aquele dizer, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não. Se o outro não é justo, se o outro não é igual, o problema é do outro. O meu problema é comigo. Eu tenho a responsabilidade de fazer. O outro que faça no momento dele. A gente se preocupa muito com o outro e esquece um pouco da nossa responsabilidade. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Será que nós somos responsáveis por aqueles que despencam, por aqueles que caem? Sim. Já o dissemos, ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros? É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas. A sociedade é responsável, sim, pelos problemas sociais. Porque cabe a cada um de nós velar pela educação. Os pais educando os filhos, as pessoas, de um modo geral, se educando e contribuindo com a educação do outro. Isso é responsabilidade da sociedade toda. Toda a sociedade. E quando a gente fala de educação de filhos, educação dentro da família, né, porque todos nós pertencemos a uma família, está muito complicado. Todos nós somos agentes educadores, em qualquer lugar que nós estivermos.
Não só aquele que está dentro de uma escola, na função de professor, mas todos nós somos educadores em especial, em qualquer lugar que nós estivermos, na profissão que nós estivermos exercendo, ou mesmo não exercendo profissão, mas nas ocupações diárias, qualquer que seja ela. Nós somos membros da sociedade e somos responsáveis pela educação da sociedade. Com o nosso exemplo, com a nossa atitude. É muito comum, por exemplo, eu falar que precisamos preservar o planeta, não destruir o planeta. Aí eu pego um papel de bala e jogo em qualquer lugar. Eu pego um palito de fósforo e saio jogando pela rua. Isso é falta de educação. Falta de educação moral, falar, não fazer, falta de interiorização, de mudança de hábitos saudáveis, hábitos corretos. Então, não podemos nunca deixar a responsabilidade para o outro. A sociedade está doente e a responsabilidade é nossa. De todos nós. Não é só esperar para o governo ou para outros agentes da sociedade. A responsabilidade é de todos nós, porque a educação começa primeiro conosco, logo em seguida com os que estão ao nosso redor, família principalmente, que é o grupo mais próximo de nós, e aí vai se expandindo e vai chegando nos outros grupos sociais. Então, a responsabilidade pela educação da sociedade é nossa. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Deus concedeu para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis. Essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Muito claro aqui. São as consequências das nossas escolhas ou do mau uso que fizemos de alguma coisa, da necessidade que nós temos de passar por uma determinada situação para provar as nossas virtudes, para aprender a sermos virtuosos. E Deus permite que passemos pelas misérias, que passemos pelas dores, que passemos por todos os tipos de sofrimentos físicos, emocionais, espirituais, todos os tipos, porque é exatamente aí que nós vamos refletir. Se nós não conseguimos refletir sem dor, porque nós temos também condições de refletir sem a dor. Ninguém precisa passar pela dor para aprender a viver. Ninguém precisa. Não tem necessidade. Deus não impõe isso. Mas se nós escolhermos as coisas certas, nós vamos passar de forma tranquila. Mas a dor vem em consequência dos nossos equívocos, da nossa ignorância e do nosso erro. E Deus então permite, porque Ele é justiça. Ele permite as nossas tribulações, porque a maioria de nós precisa delas. Se não fosse através delas, nós continuaríamos fazendo as coisas erradas como sempre. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou da riqueza? As duas. É fácil ser rico? Eu nunca fui, mas eu acredito que não seja. Será que é fácil ter muito? Se fosse assim, os ricos, os grandiosos da sociedade seriam felizes. O que a gente ouve nas reportagens? Teve depressão, e se matou, e fez isso, e fez aquilo. Será que ter dinheiro é felicidade? Nem sempre. Poderia ter as duas coisas juntas? Sim, poderia, mas nem sempre. É uma provação muito difícil. Como também a prova da miséria é muito difícil. Viver sem o necessário é muito difícil. Então, as duas são difíceis. Não tem facilidade para ninguém, não. Cada uma traz o seu peso. Cada uma traz a sua carga. As duas são difíceis. Tanto uma quanto a outra, a miséria provoca a lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os tipos de excessos. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Temos essa discussão no mundo.
e está muito inflamada, né? Sobre direitos do homem e da mulher. Há quem ainda trata a mulher de forma muito desigual, muito, tem muito isso ainda. Outros já começaram a reconhecer os direitos da mulher. Temos aí o feminismo, o movimento, né, feminista. Temos muitas discussões, muitos movimentos nesse sentido. E diante do Evangelho, como podemos interpretar? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Se todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, qual a diferença de estar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? No sexo feminino ou no sexo masculino? O espírito, ele não tem sexo. Ele ocupa formas, ele toma formas de acordo com a encarnação. Mas o espírito, ele não tem. Não existe espírito masculino e espírito feminino. Ele é espírito. De acordo com a necessidade de evolução, ele recebe um corpo masculino, de acordo com o que ele precisa desenvolver. Em algum outro momento, um corpo feminino, de acordo com o que ele precisa desenvolver. E é assim. Falando de direitos, falando de essência, falando... Então, não tem. Os direitos e os deveres são iguais. Tanto para homem quanto mulher. Se hoje eu sou mulher, na próxima encarnação, quem sabe eu serei um homem? Se eu precisar evoluir no corpo masculino, se eu precisar de desenvolver alguma habilidade no âmbito masculino, eu vou nascer num corpo masculino. Com certeza, isso não existe. O que define é a necessidade do espírito naquele momento. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? De onde que vem isso, então? Vem desde o início dos tempos, né? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre a mulher. É cultural que a mulher é inferior ao homem. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Então é muito isso. Acham que o homem tem a força e ele então pode dominar a mulher. Quando nós falamos da Bíblia, por exemplo, lá em Adão e Eva, que fala que Eva foi criada da costela de Adão, reforça também essa ideia de que a mulher é submissa ao homem. As interpretações dos textos bíblicos reforçam a ideia de que a mulher é submissa ao homem. Se assim fosse, Deus não seria justo? Tudo bem, a mulher tem um papel social que é próprio da mulher. O homem tem um papel social que é próprio do homem. Daqui a pouco a gente vai ver isso. A mulher tem a maternidade, gera o filho, tem todo esse comportamento do corpo feminino que vem com os hormônios femininos, e toda uma situação. Funções que dependem mais dessa sensibilidade feminina, mas isso não interfere no direito para que ela seja inferior. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Porque é. Fisicamente é. Fisicamente é. Para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes por ser o mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Olha, Deus, com a sua justiça, para um auxiliar o outro, para um caminhar ao lado do outro. Um desempenha uma tarefa, outro desempenha outra, mas os dois ao mesmo tempo caminhando juntos. Para um ser colaborador do outro, não para um ser escravo do outro, ser rebaixado em relação ao outro. É o companheirismo, é a colaboração, é o trabalho conjunto
que nos aproxima mais ainda uns dos outros, que aí vai ser a oportunidade de exercer o amor, né, e tudo mais, a fraternidade. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante a lei humana? Este é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Isso é justiça. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, falando de legislação? De direitos, sim. De funções, não. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. O homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Olha que interessante essa frase. Os dois juntos, um colaborando com o outro. Um que tem a possibilidade de se ocupar do que é mais rude, que exige mais força física, o outro do que é mais sentimento, do que é mais sensibilidade, para estarem um ao lado do outro, se ajudando mutuamente. Finalizando, eu quero ler essa mensagem aqui, e aí nós encerramos a nossa reflexão de hoje. As questões sociais preocupam vivamente a nossa época. Estamos, com essa turbulência social. Vê-se, não sem espanto, que os progressos da civilização, o aumento enorme dos agentes produtivos e da riqueza, o desenvolvimento da instrução, não têm podido extinguir o pauperismo, nem curar os males do maior número. O mundo está muito evoluído, mas isso não está dando conta de extinguir os males do mundo. Entretanto, os sentimentos generosos e humanitários não desapareceram. Apesar de termos males no mundo, temos muitos sentimentos generosos e humanitários. Mesmo que nós pensamos, esse mundo está perdido, ele não está perdido. Tem muita gente fazendo coisa boa por aí. No coração dos povos aninham-se instintivas aspirações para a justiça e, bem assim, anseios vagos de uma vida melhor. Todos nós queremos uma vida melhor. Compreende-se geralmente que é necessária uma divisão mais equitativa dos bens da terra. Daí, 1000 teorias, 1000 sistemas diversos, tendentes a melhorar a situação das classes pobres, a assegurar a cada um os meios do estritamente necessário. Temos muitos movimentos lutando pela igualdade, mas a aplicação desses sistemas exige da parte de uns muita paciência e habilidade. Da parte de outros, um espírito de abnegação que lhes é absolutamente essencial. Então é necessário paciência, abnegação. Em vez dessa mútua benevolência que, aproximando os homens, lhes permitiria estudar em comum e resolver os mais graves problemas, é com violência e ameaças nos lábios que o proletário reclama seu lugar no banquete social. Nós estamos agindo com muita impaciência. Nós estamos agindo com muito desespero, com muita falta de amor. Nós estamos o tempo todo envolvidos com violências diversas, reclamando o nosso direito. Mas será que a igualdade virá com violência? É com acrimônia que o rico se confina no seu egoísmo e recusa abandonar aos famintos as menores migalhas da sua fortuna. Assim, um abismo abre-se. As desavenças, as cobiças,
Os furores acumulam-se de dia em dia. Leon Denis, depois da morte. Então, ele nos chama a refletir sobre isso. Precisamos de igualdade no mundo. Todos nós temos os direitos iguais, mas é com violência? É com impaciência? É com bate-boca? É com conflito? É com agressão que nós vamos conseguir? É necessário paciência, é necessário tolerância, porque só assim nós vamos vencer, só assim nós vamos cultivar o amor de Deus dentro de nós e expandir esse amor para a sociedade, porque os males da sociedade são responsabilidades nossas também. Todos nós devemos assumir a tarefa de sermos educadores nesse mundo. Obrigada pela atenção. Débora, obrigada pelos conhecimentos, esclarecimentos. E antes de encerrar, gostaria de dar alguns avisos. O passe